1º de agosto está chegando e, afinal de contas, o que vai acontecer com a pecuária brasileira e principalmente a importância da exportação para os Estados Unidos, como é que isso pode impactar, enfim. Quem nos ajuda nesse entendimento é a minha amiga Lígia Pimentel, lá da Agrifato, CEO da Agrifato. Seja bem-vinda, Lígia. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente num momento delicado, esquisito, de pressão sobre a arroba, e que a gente tem pela frente aí a possibilidade de aumento da tarifa de importação lá para os Estados Unidos. Como é que você está vendo esse atual momento e o que você destacaria em termos de atenção? O que a gente precisa entender desse momento, Lígia? Seja bem-vinda. Obrigada, Alexander. Bom estar aqui com vocês. Atenção, né, esse assunto por conta da mídia. Eu acho que isso acaba até aumentando assim a ideia de repercussão do assunto, né? A notícia veio numa hora muito ruim, então a gente está falando aí daqui a pouco começando a completar, querer completar aí um mês, né, 20 dias da emissão da notícia. Mas ela vem num momento que é ruim, porque a gente está nessa transição aí de safra para entre safra. Esse ano choveu em termos sazonais, né, de prazo, um pouquinho além do que a gente está acostumado. Então a gente está vivendo um maio em julho praticamente, né? Então veio no momento em que as escalas já estavam um pouco alongadas, o mercado já estava perdendo um pouco de firmeza mesmo. Mas a gente tem que lembrar, os Estados Unidos eram o nosso segundo maior importador, bons pagadores, estavam aliviando muito aquilo que a gente tem chamado de risco China nos últimos anos, porque a gente tem uma concentração muito grande das nossas exportações sobre a China. Os Estados Unidos entraram, México também, alguns outros países diluindo esse risco. Então, China, que chegou a levar 60%, 55% das nossas exportações, acabou sendo diluída para 40%, 37%, né? Os Estados Unidos entraram aí com 10%, 12% de participação. Então, assim, é uma notícia relevante. Mas como tem um noticiário político envolvido, está todo mundo muito nervoso em cima desse assunto, né? No momento, eu quase te diria que eu acho que está precificado. Mas, assim, a incerteza ainda é muito grande, porque hoje, com uma canetada, o mundo vira do avesso, né? Tem muitos fatores políticos que alteram a dinâmica de comercialização de uma forma rápida. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Nós entendemos aí que as tensões diplomáticas estão muito grandes, e que o risco é muito grande também de novas medidas, medidas paralelas, medidas tangenciais, enfim. Então a gente tem uma incerteza muito grande no radar. Agora, alguns pontos importantes. Os Estados Unidos, a exportação para os Estados Unidos corresponde a 2% da nossa produção, então isso não altera a dinâmica de ciclo pecuário, tá? Eu acho que esse é um ponto importante. E na média, entre janeiro e junho fechada, eles levaram aproximadamente 12% das nossas exportações com um preço médio bastante razoável, tá? Então eu acho que sim, tem um fator de redistribuição dessa produção num primeiro momento, mas que não altera grandemente, né, o rumo da nossa pecuária. Vai ser uma questão de rearranjar os players, tá bom? Por Perfeito. quê? Os Estados Unidos vão ter que buscar carne em outro lugar. Hoje eles têm a arroba mais cara do mundo, tá? Em torno aí de US$ 125 a arroba, é muito caro. Não à toa, né, por conta dessa crise produtiva que eles têm, que elevou o preço da arroba internamente, eles têm cada vez mais buscado carne fora. Eles ainda importam uma parcela pequena de tudo que é consumido. Mas essa parcela ela foi de 10 para 15% nos últimos 10 anos. Eles têm aumentado esse share de contar com uma importação para poder abastecer o mercado doméstico, né? Eles vão ter que buscar em outro lugar. Quais os lugares? Ah, eles conseguem diluir tudo que eles importam em outros países? Conseguem. Então, claro, em um parceiro comercial apenas não. Mas eles vão buscar Austrália, Argentina, Uruguai, Paraguai, tá? Eles vão acabar diluindo aí. O que vai acontecer é que nesses mercados, que inclusive são nossos concorrentes, o preço vai subir. Então, no dia seguinte, chega os Estados Unidos, que tinha uma concentração aí de 28% de suas exportações em Brasil, buscando esse volume em outros fornecedores. Vai subir um pouco o preço lá. Em contrapartida, agora vamos olhar pelo lado do Brasil, né? Olha só que interessante. O,
os compradores do Brasil, excetuando os Estados Unidos, eles sabem o que acontece. Então, eles estão colocando, desde a notícia, preços mais baixos, tentando. O fluxo de comercialização deu uma travada, porque todo mundo falou, não, nesse preço também não vendo, então fica aí, né? Aí acumula um pouco de produção, o comprador também precisa comprar, né? Reabastecer os estoques, enfim. Mas o fato é que na concorrência vai subir e no Brasil vai baixar um pouquinho, né? Até porque, como os Estados Unidos pagavam acima da média, até mesmo o preço médio vai ser ponderado para baixo daqui para frente. E o Brasil, que já estava muito competitivo, daqui a pouco eu vou trazer uma análise aqui sobre a competitividade do Brasil perante os concorrentes, né? Ele vai ficar mais competitivo ainda. Então, a gente perde no primeiro momento, é inegável. O mercado já colocou isso em pauta. Mas vai votar, isso não tem importância. Não, tem importância. Estou perdendo um prazo aqui para conseguir comercializar, eu tenho que comercializar mais baixo. Então, assim, é fato que não é positivo um grande mercado e bom pagador sair assim da noite para o dia. Porém, as coisas vão ter que se reequilibrar. Porque eu falo que exportação é uma equação de soma zero. A carne que tem disponível hoje para ser exportada no mundo, para ser consumida, é a carne que existe. Então, se os Estados Unidos deixam de comprar da gente, vão ter que comprar de alguém mais, né? Alguém mais, né, de fora vai ter que fornecer para eles ao invés de fornecer para um outro destino. E alguém vai ter que vir buscar no Brasil para conseguir essa carne. Então, é uma equação de soma zero. Agora, veja o nível de competitividade do Brasil. Desculpa se eu estou me alongando, é que tem bastante coisa Não, para a não, gente não, falar sobre esse tem. assunto. É muito bom. Pode continuar. Na média histórica de 2019 a 2024, o Brasil, se a gente pegar os 10 maiores exportadores do mundo e calcular o preço médio ponderado da carne no mundo, da carne exportada, negociada aí pelos 10 maiores exportadores, os 10 maiores exportadores englobam 90% do mercado, tá? Então, se a gente pegar e fizer uma média ponderada do preço dessas exportações, desses players, a gente vai ver que o Brasil é, em média, 14% mais barato do que a média global. Em alguns momentos o Paraguai fica mais barato, em alguns momentos a gente. Mas na média, a gente é 14% mais barato do que. Na maior parte do tempo, né? A gente é 14% mais barato do que a média ponderada global. Em 2025, nós estamos 21% mais baratos do que a média ponderada global. Tá? Então, esse é o nível da nossa competitividade. E a gente, dentro disso, a gente entende que esses 21% eles vão se distanciar ainda mais nesse primeiro momento, certo? Porque a concorrência vai ficar mais cara, que os Estados Unidos vão ter que buscar lá. Tem essa especulação. E a gente vai ficar um pouco mais barato, porque tem essa especulação também do outro lado, num primeiro momento, né? A gente talvez chegue a 22, 24% mais barato do que a média. Uma baita de uma oportunidade para a gente realocar essa produção em países de preço. Nós provavelmente vamos vender a nossa tonelada um pouco mais barato. Por exemplo, Lígia, de quem está falando? Nós acabamos de abrir para o Vietnã. Em março nós abrimos para o Vietnã e em julho, se eu não me engano, foi julho ou final de junho, né? A gente habilitou a primeira planta. O Vietnã é um mercado de 100 milhões de habitantes, com um PIB per capita muito baixo, de 4 mil dólares por ano. O Brasil, para vocês terem uma ideia, é um mercado de 10 mil dólares por ano. A China, 12, né, PIB per capita. E os Estados Unidos, 85 mil dólares. Então, assim, o PIB dos Estados Unidos é enorme, do Vietnã é um golinho. Porém, o Vietnã hoje importa ao ano 150 mil toneladas. Isso dá mais ou menos aí umas 12 mil toneladas por mês. E 65% do que eles importam hoje vem de Estados Unidos e Argentina. Por mais que eles paguem pouco, que eles importam inclusive muito miúdo e tal, hoje o Brasil é muito mais barato do que Estados Unidos e Argentina. Então, rapidinho, a gente pega essas 12 mil toneladas, metade disso, 6 mil toneladas. E nisso, a gente já consegue colocar o Vietnã para figurar como um dos 10 maiores importadores brasileiros. Então, o que eu estou falando com isso? Que os Estados Unidos têm 12, né? A gente consegue colocar, assim, 2% já no Vietnã, rapidinho. Fazer essa ligação rápida. O Chile pode aumentar, a própria China pode aumentar, a Argélia, a Arábia Saudita, tá bom? Então, assim, a gente vai provavelmente reduzir o preço médio da tonelada exportada, porque é onde a gente vai atuar em mercados de preço, né? Porém, o volume, eu acho que rapidamente aí ele vai se rearranjar. E outra, essa instabilidade, né, global, essa instabilidade global
ela está sustentando o dólar, né? Então o dólar já está trabalhando ali na casa de 5,53 e tal, e isso acaba compensando um pouco do que a gente perde em preço de tonelada em dólares. Então na questão cambial a gente acaba amortecendo ali uma parte do prejuízo. Então o mercado ele vai ter que reencontrar seu equilíbrio, né? Infelizmente perdemos aí um cliente grande, fica inviável mandar essa carne para lá, uma pena mesmo, sinto muito, mas é a vida que segue, o mercado vai se reequilibrar. É, até se reequilibrar, a gente vai continuar nessa pressão, que olhando hoje para o mercado, eu acho que ela acabou precificando já, de alguma forma, né? Pois E é. esse mercado ele vai ter que ser retomado logo mais. Quando você fala, Lígia, o mercado está precificado, ou esse entendimento de precificação aconteceu. A gente está falando de preço da roupa nos 295, R$ 300, é isso? Essa é a perda estimada aí do mercado hoje, né? Lembrando, Alexander, que além dos Estados Unidos terem saído, como eu falei, a gente estava vendo as escalas começarem a se alongar, né? Agora, de fato, parou de chover. E a gente começa a sentir a pressão aí de ter que colocar esses animais em algum lugar. Outro ponto é que quando a gente pega aqui alguns levantamentos de taxa de ocupação dos confinamentos no Brasil, hoje a gente tem uma taxa maior do que a média histórica. Por quê? A margem da operação de engorda estava interessante, né? Uma das melhores da nossa série histórica esse ano. Por quê? Porque no ano passado, até o ano passado, o preço do boi da reposição caiu muito. Até julho do ano passado, a gente tinha um boi de 230, R$ 235, lembrando aí, fazendo uma retrospectiva. E a partir dali o preço subiu bastante por uma demanda exuberante. E isso fez com que a gente carregasse um custo relativamente competitivo, né? E isso fez aumentar o interesse na colocação de animais em confinamento, tá bom? Então, isso aumenta a oferta aqui num primeiro momento também. Tem muito. Hoje até recebi uma pergunta aqui de uma jornalista mais afastada do agro. Então ela perguntou: tem paralisação de plantas por conta aí da medida do tarifaço do Trump? Eu falei: não, não tem paralisação de compras. O que tem são plantas fora das compras, porque tem escalas cheias, mas que estão operantes, né? E considerando aí que os Estados Unidos leva 2% da produção, a gente sabe que tem plantas que se focam mais em exportação e outras menos, mas não tem nenhuma planta que seja 100% dedicada aos Estados Unidos, muito pelo contrário. Então, o que a gente vê é que tem oferta, né? Tem oferta por uma questão sazonal. E outra questão que nós não podemos esquecer, né? A gente precisa fazer uma análise sempre central, ponderada e realista. Nós estamos em 2025 batendo recorde de abates no Brasil. Então tem muita oferta saindo. O preço estava subindo por uma demanda exuberante, não porque faltasse oferta. As escalas estão bem abastecidas, né? As exportações e o dólar estavam puxando muito os preços para cima. Ô, Lígia, Então, acho daí importante a gente destacar isso, que existe oferta hoje no Brasil. Não é uma análise negativa, é uma análise realista, que dentro, traz aí uma constatação. dentro dessa sua análise de oferta ainda robusta, fica um questionamento. A gente está vendo uma pressão intensa aí na arroba do boi gordo, né? Isso não vai estimular a continuidade de abate de fêmeas, Lígia? Não poderia estimular e, de repente, uma oferta de fêmeas que deveria estar encurtando começa a aparecer de novo no mercado? É o risco? É um risco isso? Eu acredito que sim e não, né, Alexander? Porque assim, a gente tem uma sazonalidade no abate de fêmeas. Se a gente pegar aqui um relatório, por exemplo, do CIF atualizado mensal, a gente vai ver que há 2 meses as fêmeas têm caído em participação, tá? Não desde o tarifaço. Porém, isso é uma comparação mensal, né? Numa comparação anual, as fêmeas aumentaram no último mês, por exemplo, 16%. Então, assim, no mês, a gente saiu daquela sazonalidade de liquidação de fêmeas no primeiro trimestre, também puxada ali um pouco para o primeiro semestre, né? Por quê? Porque tem o desafio reprodutivo, as fêmeas que falharam na estação de monta vão para a linha de abate, a gente tem um desinteresse aí na fêmea também, porque o criador está levando tinta faz bastante tempo, tava difícil para ele. Apesar da alta do boi no final do ano passado, o criador não participou dessa alta, né? E o bezerro ainda não deu aquela decolada que a gente está esperando dar, decorrência aí de virada de ciclo, né? Tá todo mundo descapitalizado, taxa de juros no Brasil altíssima, né? Custo de produção deu uma aliviada, mas assim,
A gente está saindo de uma queda que vem desde 2022. O ponto é, a gente vê uma redução da participação de fêmeas. Se a gente pegar maio e junho e comparar, a fêmea reduziu 6% na participação de abates ali, dentro dos dados do CIF. Mas quando a gente olha ano a ano, aumentou 16,6%, quase 17%. Então tem uma participação de fêmeas alta no ano a ano, em junho, quando ainda não tinha tido tarifaço, mas uma redução de participação aí sazonal, porque daqui para frente é mais macho mesmo que vai. É, pode ser que a gente veja um pouco mais de fêmea sendo encaminhada aí para a linha de abate, mas eu acho que isso não muda o rumo das coisas de forma substancial. Eu acho que a gente vai continuar aí observando uma oferta alta por conta do ciclo, tá? E esse momento ele não seria capaz aí de mudar essa definição de ciclo. Mas alta até o final do ano? Ainda 2025 a gente vai ter essa oferta elevada, na sua opinião, Lígia? Ou aos poucos essa oferta tende a diminuir até o final do ano? Essa pergunta é muito boa, tá? Pela taxa de ocupação dos confinamentos, a gente acha que a oferta ela ainda vai ser bastante abundante aí ao longo de 2025. A gente poderia imaginar que 2025, segundo semestre, existia uma possibilidade de talvez o ciclo começar a virar ali, uma possibilidade. Mas assim, esse ponto exato de virada de ciclo, ninguém sabe quando vai acontecer. A gente projeta, a gente fala, mas a verdade é que ele mesmo se mostra pra gente. Por quê? Tem uma dinâmica que casa com a economia. Por exemplo, é uma pergunta que me fazem muito. Ah, se a economia piorar muito, o ciclo deixa de existir porque não vai ter demanda? Eu falo assim, não, né? O que que acontece? Se a gente tiver uma demanda menor, a fase de baixa do ciclo, já que é ela que está corrente agora acontecendo, talvez ela tenha que durar um pouquinho mais para ajustar a oferta a uma demanda um pouco menor, né? Porque a demanda por carne ela não vai sumir. A gente tem uma demanda externa que existe também hoje. Então tem um ajuste que talvez precise de uma prolongação temporal. Mas assim, normalmente a fase de baixa de ciclo dura de 3 a 4 anos, entre 3 e 4 anos. É longa. E as fases de alta duram entre 2 e 3. Então elas são mais curtas. É por isso que a pecuária perde valor no tempo e a gente precisa aumentar a produtividade. Mas isso é outro papo. O que eu estou falando aqui, apesar de a gente projetar que talvez tenha um pouquinho, poderia começar a ter um pouquinho menos de oferta no segundo semestre, né? Nós ainda estamos partindo de níveis muito altos de oferta. É recorde de abate, é recorde de produção de carne, é recorde de participação de fêmea nos abates. Entendeu? Então, eu não saio automaticamente de um pico, de um recorde histórico, para alcançar uma média ou da média para baixo, que é onde começa a fase de alta de ciclo. É tudo gradual. O ciclo ele evolui de forma gradual. Então, a gente está saindo, a gente pode até diminuir, mas ainda estaremos num nível muito alto de oferta, historicamente falando, tá? O que estava nos ajudando muito era a demanda, principalmente a demanda internacional. Agora ela vai ter que dar uma respirada para depois se rearranjar. E dito isso, olhando a taxa de ocupação aí dos confinamentos, né, que ela, por sinal, ela conversa com o nível de oferta que a gente tem. Não estou falando que nós estamos batendo recorde, produzindo recorde de carne. Faz sentido a gente ter uma taxa de ocupação de confinamentos recorde também. Eu acho que a gente ainda tem bastante gado para colocar no segundo semestre. Porém, vamos lá. Agora vem o assopra, né? Eu falei, eu mordi, agora eu vou soprar. Nós estamos falando de uma demanda exuberante, uma demanda que está causando um choque de demanda até a notícia do Trump, até a notícia aí dos 50% adicionais de tarifa. Do ano passado para cá, a gente só ofereceu o boi, a gente bateu recorde de produção e o preço veio subindo. Ele bateu ali 350, 340, caiu ali para os 320, 315, mas ele se manteve, ele segurou mesmo durante a safra. Então a demanda, eu acho que ela se reorganiza e a gente está conseguindo comercializar essa carne, conseguindo, né? Eu não gosto de falar desovar, que é uma palavra que deprecia a oferta do produto, né? A gente está conseguindo encaminhar esse produto sem ter que penalizar muito as cotações. Então, o que eu imagino assim para o segundo semestre ainda é um comportamento sazonal de preços, em que a gente tem, depois que tudo se reorganizar, se reordenar, ainda imagino o segundo semestre de preços um pouco mais altos do que a média do primeiro semestre, tá bom? Mesmo sem Estados Unidos,
talvez pagando um pouquinho menos, né, os demais mercados pagando um pouquinho menos na tonelada, né, no preço médio da tonelada, mas talvez a questão cambial compensando. E aí, nesse sentido, a gente observando aí um segundo semestre ainda mais alto do que o primeiro, tá bom? Porque Perfeito. assim, a gente sempre tem menos gado confinado do que gado de pasto no Brasil, apesar de a gente ter intensificado muito a nutrição, né? E o gado de confinamento. Então, esse é o ponto, assim, a gente está observando. Agora, vou passar régua aqui. Falei, vai para um lado, vai para o outro, vou passar régua. Isso é importante para o pecuarista, Alexander. Nós estamos num momento de mercado muito instável. Eu acho que, se eu não me engano, eu até falei isso para você em alguma outra entrevista que a gente gravou aqui juntos. Ó, o mercado é assim, assim, assado, a gente acha isso, mas eu não tenho poder de prever o futuro. E hoje trabalhamos com maiores probabilidades. E hoje nós temos um mercado extremamente instável. E se eu não me engano, eu usei essa frase especificamente aqui com você. Uma canetada muda tudo. E quando eu falei isso, eu jamais poderia imaginar que a gente ia levar uma taxação adicional de 50%. Pois Por é. quê? O Brasil ficou lá atrás super bem com 10%. Então, a gente tinha os 26% mais 10%, totalizou 36%. Continuamos encaminhando carne mesmo assim. Deu uma caída no volume, mas continuamos. E aí depois que veio o tarifaço, ficou aquela. Eu falei isso, né? Alguém até comentou comigo em alguma palestra que eu dei. Eu fiz essa mesma afirmação numa palestra. Gente, uma canetada muda tudo. Ah, mas a canetada já veio. Mas podem vir outras. Então a gente tem um mercado hoje muito instável, em que canetadas de governos mudam a dinâmica comercial da noite para o dia. E isso traz, depois o mercado se rearranja, mas num primeiro momento a gente fica aí com o mico na mão. E para quem tem gado confinado, para quem está com gado gordo, né? Ah, espera ou vendo agora. Olha, eu acho que o mercado já precificou. Talvez ele volte um pouco, mas isso não é uma garantia. Então, assim, não tem como garantir. Não tem uma. Então, o que a gente precisa é aprender a comercializar de forma estratégica, focar mais em margem, né? Porque esse ano de 2025 deu muita chance de trava, deu muita chance de comercialização antecipada. E a ideia era sempre essa: ah, mas não vai subir? Olha, pode subir. Se vai mesmo, só Deus sabe. O que a gente precisa é aproveitar as oportunidades enquanto elas estão. Porque o mundo hoje é muito instável. Eu vou cantar uma outra bola aqui, que eu nem é a minha maior crença. Nem é. Mas nós temos uma investigação por parte de China correndo, que vai vencer agora entre agosto e setembro. É verdade. Entendeu? Aí eu nem acredito que eles coloquem alguma coisa. Por quê? Quando eles colocaram essa investigação, isso é importante a gente citar. Quando eles colocaram essa investigação, o preço do gado lá estava caindo muito. E o preço da tonelada importada estava mais baixo também. Então, eles acreditavam que estava tendo uma espécie de dumping, ou seja, nós estamos importando muito, desequilibrando os preços da cadeia pecuária para baixo e o produtor chinês está abandonando a atividade. Isso é ruim, porque a China busca uma política de autossuficiência, né? Ela é centralizadora em suas políticas. Então, ela colocou essa investigação para ver se seria necessário colocar de pele alguma medida de salvaguarda, ou seja, uma taxação, uma cota, uma tarifa extra-cota, enfim. Essa foi a divulgação do governo chinês usando essa palavra, investigação. Tá? O que aconteceu de lá para cá foi que a tonelada voltou a subir, né? E os preços lá pararam de cair, ou seja, não está tendo um dumping, acho que está tudo bem. Então, a expectativa é que o resultado da investigação seja positivo para os fornecedores chineses. Ou seja, não vão precisar colocar nenhuma medida de salvaguarda aqui, os preços se recuperaram, não está tendo nada disso. Porém, ela ainda está em curso, isso é o que eu acho, né? Pois é. E se falando. Fica mais esse sinalzinho de alerta aí pra gente acompanhar, né, Lígia? Pois é, da mesma forma que, sei lá, se você pegar 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, quando nós conversamos, eu falei uma canetada muda tudo, e vem uma canetada que nem eu poderia imaginar, uma canetada adicional do governo norte-americano, entendeu? Então nós temos um mercado muito incerto hoje. E olha só, é sempre uma faca de dois gumes, né? Porque hoje nós temos uma parcela muito grande de responsabilidade do mercado externo e do dólar sobre a precificação da arroba domesticamente.
Entendeu? Por quê? Porque nós estamos produzindo níveis recordes de carne. Sim. E nós precisamos colocar isso em algum mercado. E nós explodimos as exportações. Então, as exportações têm participação grande na precificação doméstica do gado hoje, né? Em contrapartida, qualquer bloqueio externo interfere sobremaneira, de uma forma que nós não estamos acostumados a viver, na precificação doméstica da arroba também. E como nós temos um mercado politicamente muito instável, né, com um rearranjo geopolítico acontecendo em curso, a gente tem uma fragilidade muito grande. Ah, mas depois o mercado volta. Essas horas é bom a gente, né, ficar quietinho. Eu falei, então, mas tem gente que precisa vender, que está acumulando diária, que está agregando custo, sem saber quando esse preço vai voltar. Então, assim, é por isso que eu falo, a gente precisa aprender a comercializar de uma forma um pouco mais estratégica, especulando menos, focando mais em garantia, muitas vezes, de preços mínimos. Esse ano deu chance para isso. Tá? A gente comprava seguro de preço de boi aí de 310 a R$ 3, entendeu? Quando a gente estava falando de um custo muito competitivo em 260, 270, 230 em alguns clientes que a gente tem aqui. Então, assim, deu uma... Ah, mas, nossa, 310, eu estou vendendo boi a 325. Então, é distante, mas é um seguro, né? A gente precisa pensar de outra forma. Se subir, tá ótimo, continua se valorizando. Se cair, eu tenho uma salvaguarda ali também, né? É. Então a gente precisa começar a pensar assim, porque quanto mais volátil é um mercado, maior o risco que ele traz para a gente. E em se considerando o nível de pressão regulamentar, burocrática, falta de financiamento, custo do financiamento, regulamentação ambiental, trabalhista, né? Tudo que você imaginar. A gente tem uma pressão muito grande de custos, né, sobre a pecuária, que tem que ser vencida com produtividade, principalmente planejamento. E qualquer coisa que sair fora da curva acaba ferindo essa curva, essa linha de custos. Nós estamos falando aqui que o produtor vende commodity, Alexander. Commodity é um produto com baixíssimo valor agregado. O produtor vende, ele ganha dinheiro no giro. Quem produz commodity não agrega valor no seu produto, vive do preço do mercado. A gente consegue ganhar dinheiro no giro, na eficiência produtiva. Então, assim, a gente tem que entender que qualquer virada de preço fura o custo ali rapidinho. É. Então, por isso que a gente tem que trabalhar um pouco mais, de uma forma um pouco mais estratégica. Necessidade de se proteger sempre. Lígia, mais uma aula aqui pra gente. Muito obrigado, minha amiga, mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente e trazendo tantos pontos importantes aqui para nossa discussão. Volte sempre, Lígia, sempre bom te Obrigada. ouvir. Obrigada pelo convite. Um abração aí para todo mundo. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau.